é que a falta de conhecimento sobre o comportamento infantil durante o período em que a criança é uma criança afeta o adulto que ela pode se tornar? Porque, por exemplo, é como você mesmo trouxe aqui, às vezes a mãe, ela se sente até culpada por não saber como lidar com aquela situação, porque parece que o instinto de mãe nasce com a gente e é só a gente gerar o filho e a gente vai saber tudo que tem que fazer. E no momento que a mãe percebe que ela não sabe, surge todos esses sentimentos. Tem gente que tem até depressão pós-parto, né? Por conta disso. Não consegue amar o filho o suficiente porque não tá conseguindo lidar com as próprias emoções. Então, como é que isso afeta a vida adulta da criança? Sei lá, um comportamento agressivo de uma mãe que não tá sabendo lidar com a emoção. E também como isso afeta a vida da mãe nos próximos anos, assim. Na verdade, o instinto, ele existe, né? Esse instinto materno, ele existe. Tipo, a criança nasce e você tem um instinto de cuidar dela, né? De amamentá-la, de proteger. A criança chorou, você quer ir lá e suprir o que ela precisa. Uhum. É que eu falo que educar não é instintivo. Legal. É uma diferença muito grande, né? Então, amamentar é instintivo. Gerar um bebê, né? Você não precisa fazer nada para esse bebê. Ele é gerado dentro do seu ventre. É a natureza, né? A natureza vai lá e esse instinto nasce com esse bebê, o instinto de mamar. Ninguém ensinou esse bebê a mamar. A natureza ensinou. Ele já nasce com esse ímpeto de sugar, né? E a mãe é a mesma coisa. Só que, qual é o grande desafio? Nós somos pessoas que evoluímos para uma sociedade, né? Nós não somos como o macaco, o leão que está lá na selva e que, né, você vive ali em bandos e você não tem que raciocinar sobre o que você está fazendo. A gente vive numa sociedade, então nós somos a única espécie de mamífero que raciocina, né, que faz avião, que constrói prédios, constrói carros. Então a gente raciocina e a gente também sente. Aprender a lidar com o que a gente sente é o maior desafio. Especialmente quando você se torna mãe, que essas emoções se tornam grandes, fortes, viscerais, né? E muitas mães realmente têm aí a depressão pós-parto por questões até não só hormonais, mas muitas por questões emocionais, realmente. Agora, olhando para como que isso impacta um bebê. Pensa só, o bebê nasce 100% dependente dos cuidados dessa mãe. O bebê não fala, o bebê não anda, ele não sabe pensar, não é? Se ele está com fome, ele depende 100% dessa mãe amamentar, cuidar, pegar no colo. Quando essa mãe não está emocionalmente disponível para se conectar e criar esse vínculo com a criança, principalmente no início da vida, nesses 3 primeiros anos, são os anos primordiais para a construção de apego seguro, né, com seu cuidador primário. Normalmente é a mãe, mas pode ser outra figura, o pai ou a avó, alguém que está ali suprindo as suas necessidades no início da vida. Esses 3 primeiros anos, e isso a ciência já comprovou de diferentes, né, com inúmeras pesquisas, é uma fase em que o nosso cérebro está com uma velocidade de desenvolvimento como ele nunca mais vai estar na vida. Então, milhares de sinapses. Essa criança está construindo blocos importantes para ela aprender a falar, para ela aprender a andar, para ela aprender a se autorregular, aprender a lidar com o que ela sente. E essa conexão com esse cuidador, o estabelecimento de uma relação de segurança e confiança nesses primeiros momentos da vida, esses primeiros anos da vida, é essencial. Exemplo, a construção do apego seguro se dá nessa fase. Se você tem uma mãe ou um cuidador que não é atencioso quando você chora, você está com fome, esse pai não vem. Você está com medo, essa mãe não vem. Você está com frio ou calor, essa mãe não vem. O que esse cérebro vai entender? Perigo à vida. Qual é a função principal do cérebro? Proteger a nossa sobrevivência, manter a gente vivo, né? Detectar ameaças no ambiente para que a gente permaneça, que a nossa vida possa continuar. Um bebê não pensa, um bebê não fala, não anda. Então, se a única pessoa que eu confio, que eu nasci programado para confiar, não está vindo atender o meu choro, quer dizer, o cérebro imediatamente emite sinais de alarme, perigo à vida. Isso aumenta a produção de hormônios do estresse, isso afeta o comportamento desse bebê e principalmente influencia na construção dos blocos, né? Vou falar blocos como se fosse um Lego para facilitar. Então, imagina você está construindo um prédio, você precisa de uma base. Esses primeiros anos são a base, certo? Esses blocos iniciais são fundamentais para a construção desse prédio. Então, se essa criança não aprende a confiar nesse cuidador, ela pode desenvolver um apego inseguro.
E um apego inseguro impacta os seus próximos relacionamentos. Você pode ter dificuldade de confiar na professora, dificuldade de confiar nos seus amigos, dificuldade de confiar no namorado, na namorada. Você pode ter medo de ser abandonado, medo de ser traído. Então você vê, nossa, Thelma, mas lá nos 0 aos 3 anos? Pois é. E é justamente a fase em que muita gente negligencia isso porque pensa, só um bebê, não sabe nada, não entende nada. Ele pode até não entender nada racionalmente, mas o corpo dele tem já um sistema nervoso preparado para detectar sinais de ameaça no ambiente. A gente já nasce, né, com esse sistema ali preparado para nos proteger. Então, impacta de diversas maneiras, não somente nos primeiros 3 anos iniciais, mas todo o período, né, durante a infância em que você está se relacionando com seus pais, é fundamental para a forma como você vai aprender a se olhar e olhar para o mundo. Então, se você é uma criança que recebe amor, que se sente bem-vinda, que se sente segura no ambiente em que você vive, isso vai impactar positivamente a sua vida. E o contrário também. Se você vive em uma família onde o medo é a base dessa educação, a criança só age movida pelo medo. Se você não fizer isso, vou chamar o homem do saco. Se você não fizer aquilo, o bicho-papão vem te pegar. Se você não me obedecer, você vai apanhar. Se você não fizer o que eu estou mandando agora, você vai ficar de castigo. Aquela criança que nunca tem um adulto para orientar, para guiar, para ensinar, mas tem um adulto pronto para amedrontar, ameaçar. E a criança, ela está seguindo um modelo. Quem é o principal modelo nosso? Pai e mãe, né?